O rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Uma capixaba estava na cidade que foi atingida pelos rejeitos. Sheila Siqueira visitava o Instituto Inhotim quando recebeu o alerta para evacuar o local. Droga apreendida em Guarapari, 2 quilos de crack, maconha. Durante a operação, a polícia apreendeu uma pistola semiautomática e um revólver. Corpo de alpinista capixaba foi encontrado na Argentina. Fabrício Amaral estava com o amigo Leandro Ianota. O amigo deles disse que os corpos devem ser sepultados no local da morte. Operação Lei Seca. Mais de 1.100 condutores foram abordados em Guarapari e em Vila Velha. O ataque de criminosos em bairro de Cariacica. Bandidos em motos aterrorizam os moradores. Calor intenso pode agravar problemas do coração e aumenta o risco de infarto e AVC. Ao vivo, o TN conversa com um cardiologista. E esporte e saúde. Desde cedo, a movimentação é intensa na Praia da Costa, em Vila Velha. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa tarde. O rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Uma capixaba estava na cidade que foi atingida pelos rejeitos. Sheila Siqueira visitava o Instituto Inhotim quando recebeu o alerta para evacuar o local. Até agora, 9 pessoas morreram e mais de 300 estão desaparecidas. Do alto era possível ver o tamanho da destruição. O mar de lama de rejeitos de minério invadiu a cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o momento 9 pessoas morreram e mais de 300 estão desaparecidas. Os rejeitos são de uma barragem da empresa Vale. A lama destruiu casas, asfaltos, arrastou carros, motos e pessoas. A região onde fica o Instituto Inhotim teve que ser completamente evacuada. Uma capixaba estava dentro de um museu no local e nos contou por telefone como foi a situação. O monitor da instalação chamou quem estava em volta, falou com muita calma que tinha rompido uma barreira próximo ali e que a orientação era que o parque fosse evacuado, mas tudo muito tranquilo. Aparentemente ele não tinha muita informação ainda, era a única coisa foi que falaram para evacuar o parque, que era para as pessoas se direcionarem para a recepção. O museu foi completamente fechado. As pessoas tiveram que sair da cidade de Brumadinho por um caminho alternativo. Chegou lá, o motorista tinha acabado de saber, aí estava chegando já com o ônibus e a gente teve a notícia de que a cidade de Brumadinho já estava fechada, já não podia mais passar por lá. Mas aí, na mesma hora, eu perguntei pro motorista, ele falou que não, que tem um caminho alternativo, né, para passar. Após o incidente, a Justiça de Minas Gerais determinou na noite dessa sexta-feira o bloqueio de contas da empresa Vale. O juiz plantonista Renan Chaves Carreira travou cerca de R$1 bilhão da mineradora. O dinheiro, segundo a sentença, será usado no auxílio das famílias atingidas pela lama. Os prejuízos são incalculáveis. A tragédia despertou a lembrança do que aconteceu em Mariana em novembro de 2015. Uma barragem da empresa Samarco, que faz parte do grupo da Vale, rompeu e destruiu a região de Bento Rodrigues. 19 pessoas morreram. O Rio Doce, no Espírito Santo, também foi castigado. O sentimento que fica é um sentimento de tristeza, né? Porque a gente já conhece essa história. Né? Tem acho que aproximadamente 3 anos que foi a situação de Mariana e agora de novo, né? Então assim, é uma tragédia que a gente sabe que as consequências delas são ainda maiores. Olha, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, entrou em contato com o governo de Minas Gerais e ofereceu ajuda. Em nota, a Vale lamentou profundamente o acidente e disse que está empenhando todos os esforços no socorro e apoio aos atingidos. A prioridade máxima é apoiar nos resgates para ajudar a preservar e proteger a vida de empregados e das comunidades. A apreensão de drogas em Guarapari. Durante a operação, a polícia também apreendeu 2 armas.
A apreensão aconteceu em uma casa do bairro Perocão, em Guarapari. Foram quase 2 quilos de maconha, mais de 1 quilo de cocaína, além de uma certa quantidade de crack suficiente para produzir até 10.800 pedras da droga. A polícia encontrou ainda uma pistola semiautomática, um revólver e quase R$5.000 em dinheiro. Ao ingressarmos na casa, constatamos prontamente a presença das 2 armas em condições de pronto emprego e de fácil acesso no quarto no qual o casal dormia. E também nesse quarto nós encontramos a mochila na qual a maior parte das drogas e os quase R$5.000 em dinheiro foram encontrados. O local da apreensão já vinha sendo monitorado pela polícia. A casa era muito bem guarnecida, inclusive por cães da raça Pitbull. Os alvos da nossa ação são criadores desses cães e tem uma casa que naquele contexto se parece com uma fortaleza, uma casa muito bem guarnecida. Entre a droga apreendida está ainda uma porção de uma substância que a polícia acredita ser metanfetamina, mais conhecida pelos usuários como cristal. Quando chegaram no imóvel, os policiais esperavam encontrar um homem que já tem passagem pela polícia, só que ele não estava lá. Um outro rapaz foi preso. E em conversa com os policiais, disse que apesar de estar na casa, não tem ligação com o tráfico de drogas e que é formado em Direito e Contabilidade e vinha ganhando a vida vendendo bolos. Agora, a Polícia Civil deve intensificar as buscas pelo suspeito que ainda não foi localizado. Nós realizamos várias diligências voltadas à captura dele, infelizmente não obtivemos sucesso, mas representaremos imediatamente pela decretação da prisão dele e acreditamos que a Justiça, em breve, imporá em desfavor dele um decreto de prisão preventiva. Operação Lei Seca, mais de 1.100 motoristas foram abordados. A ação aconteceu durante a madrugada deste sábado em Guarapari e Vila Velha. 4 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante. 59 carteiras foram apreendidas e 10 veículos foram recolhidos. Um carro roubado foi recuperado. O condutor desse veículo não tinha carteira de habilitação. Ele foi autuado por receptação, dirigir sem habilitação e posse de drogas. O ataque de criminosos em bairro de Cariacica. Moradores já não aguentam mais. Bandidos em motos tocam terror na região. Hoje em dia, as ruas do bairro Itapemirim, em Cariacica, estão assim, vazias. E não é por falta de morador, é por falta de segurança mesmo. Todos os dias tem assalto, é no ponto de ônibus, é em frente à casa. Não tem lugar, você não pode ir na padaria, você não pode ir ao supermercado. Para ir trabalhar, os esposos têm que levar a gente no ponto. Você não tem sossego mais para andar sozinho, que é assalto toda hora, todo dia. Não tem como você sair livre, a gente está de pés e mão quebrada aqui. Os moradores têm diversas histórias de assalto para contar. Os crimes acontecem a qualquer hora do dia e até na porta de casa. O meu filho foi assaltado essa semana. Ele chegado e foi abordado na porta de casa, tá? Levaram a moto, levaram a mochila, celular, levaram tudo que é dele. Os criminosos costumam aparecer no bairro de moto e as mulheres são as vítimas preferidas. Minha filha e minha sobrinha saindo de casa umas 7h30, 8 horas da noite para ir levar a prima em casa, foi assaltado, levaram os celulares. Esses dias também, não tem nem 20 dias que minha vizinha pararam também com um carro e uma moto ali na frente da casa dela, assaltaram, levaram moto. Mas além dos moradores, os criminosos também atacam os comércios. Esta senhora conta que o marido dela levou um tiro no ombro em um assalto que aconteceu na quarta-feira da semana passada. Insegurança aqui no bairro está muito grande, está assustador. Está muito difícil para trabalhar aqui, o perigo está muito grande. Eu, por exemplo, eu não saio na rua porque eu tenho medo, muito medo. Atender os clientes agora só por trás das grades. O cidadão se tranca para se proteger do bandido. E não deveria ser assim, até porque o bairro tem um destacamento da Polícia Militar, o que facilita a resposta da PM. Mas aparentemente a estrutura está inativa. Os moradores reclamam que o policiamento em Itapemirim, Cariacica, deixa a desejar. Só no dia que meu marido foi assaltado, que ele levou o tiro, uns 3 dias depois apareceu polícia aqui, mas daí então sumiram. A gente está precisando de polícia, precisando que o postinho de policial reabre, porque quando tinha a ronda policial que não tinha tanto assalto igual está tendo agora, você não vê uma viatura aqui, você não vê nada, tá? O nosso bairro aqui está gritando socorro. Bom, apesar de tudo que ouvimos,
A Polícia Militar disse que reforça o bairro com patrulhamento preventivo, além de operações que são feitas. Mas, como a gente viu, é preciso mais reforço aí na região. Corpo de alpinista capixaba foi encontrado na Argentina. Fabrício Amaral estava com um amigo, Leandro Ianota. O amigo deles disse que os corpos devem ser sepultados no local da morte. O vídeo é do momento em que uma das equipes de resgate tentava localizar, em meio à frente fria, o alpinista capixaba Fabrício Amaral, de 42 anos, e o mineiro Leandro Ianota. Os dois escalavam o Monte Fitzroy, na Patagônia Argentina, quando foram surpreendidos por uma tempestade. Durante as buscas, um alpinista espanhol chegou a sofrer um grave acidente, mas conseguiu ser socorrido. Nessa sexta-feira, a informação de que possivelmente os corpos dos alpinistas foram avistados presos em uma corda trouxe um mix de tristeza e alívio para o amigo de Fabrício. Sentimento que, segundo ele, é compartilhado pela família do alpinista. Está sendo um momento muito difícil, né, para a família, para os amigos, mas eu acho que, refletindo bem, acaba pondo um ponto final nessa história, né? Fábio explica que, com as péssimas condições do tempo, qualquer um que tentar resgatar os corpos estará correndo sério risco de morte. É muito difícil o próprio escalador sobreviver por conta própria naquele ambiente, né? O que dirá ter que movimentar um corpo, né, do alto da montanha. Então, assim, por uma dificuldade climática, né, não há a menor possibilidade, né, sem contar a dificuldade do próprio relevo, que atrapalha muito, né, o resgate. Então, é algo assim humanamente inviável de ser feito. Fabrício escalava há 20 anos, morava em Vila Velha e era professor do IFES. Ainda segundo o amigo, nestes casos, um enterro simbólico poderá acontecer lá mesmo, em meio aos perigos da neve e do frio. Estamos tentando formar uma equipe, basicamente por brasileiros, para a gente estar fazendo um enterro digno para os nossos amigos, né? A gente entende que eles atingiram, né, o direito, que eles conquistaram o direito de permanecer na montanha, né? Então, a gente entende isso como uma honra muito grande para o escalador. Olha, amanhã de sábado já começou com o esporte em Vila Velha. Veja com o Rafael Schuller. 7 horas da manhã de sábado e a galera já está na atividade. Esse é o clima da Arena Verão, montada na Praia da Costa, em Vila Velha. É um dia muito importante para a gente, que é um dia que nós nos reunimos para praticar esporte em gratidão a Deus. Para agradecer a Deus por tudo que o esporte traz de bom para nossas vidas e por tudo que Deus tem feito em nossas vidas também. O evento esportivo começou cedo e a primeira modalidade praticada foi o stand-up paddle. E entre os atletas, um chama a atenção pela companhia que leva para o mar. O nome dela é Maia e ela tem colete, consegue ficar equilibrada na prancha e está sempre com o Gilson nas competições. Eu já sou atleta aí há 35 anos e agora, de 2 anos para cá, eu estou competindo só com a Maia. O foco agora é com ela. É minha parceira de treinos e também minha parceira de competição. Amanhã de sábado só começou e logo depois do stand-up foi a vez da natação. E nesse esporte, estas 3 amigas se dão muito bem. Todo mundo animado, só mesmo querendo nadar. Ainda mais louvando a Deus e agradecendo por tudo isso. E ainda tem vôlei, street workout e muito mais. A Arena Verão segue com os esportes até às 7 horas da noite deste sábado. As competições são para os inscritos, mas aqueles que quiserem praticar um exercício hoje, pode aparecer na praia que tem atividade para todo mundo. A gente quer convidar para a galera que está em casa, dá tempo de chegar. Nós vamos ficar aqui até às 19 horas. Vai ter clínica de slackline, polifitness, zumba, brincadeiras recreativas, sorteio de brindes. Então vai ser um dia muito agitado, né? E nós estamos aqui muito felizes com essa oportunidade de estar praticando esporte em gratidão a Deus. E vai ser mesmo, principalmente se depender do tempo. A tarde de sábado vai ser de sol entre algumas nuvens, com previsão de chuva passageira no norte do estado. Nas regiões sul e serrana, a chuva pode ocorrer em forma de pancadas também agora à tarde. Nas outras áreas, não há previsão de chuva.
Temperaturas altas, máxima de 34 na Grande Vitória. Vamos ver os destaques do jornal A Tribuna deste sábado, 26 de janeiro. Mar de lama provoca nova tragédia em Minas. STJ garante direito a adicional de 25% na aposentadoria para 50 mil no estado. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, sou leoa mesmo, diz atriz. Cupom para concorrer a R$500 em compras. E fim de semana em ritmo de carnaval. Olha, eu acabei de falar em calor, altas temperaturas e olha, mesmo com previsão de chuva, esse mês de janeiro já é um dos mais quentes da história. E claro, nosso corpo também sofre. Eu estou aqui com o cirurgião vascular Melchior Luiz Lima. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, qual é a relação de calor com problema no coração? É uma relação até próxima, porque nós temos um termostato no cérebro que controla e equilibra a nossa temperatura, porque o nosso corpo funciona numa temperatura estável, ao redor de 36,5 graus Celsius. E se nós estivermos numa situação em que o ambiente está muito quente, nós podemos sofrer o efeito do aumento da temperatura corporal. E às vezes o nosso corpo pode estar incapacitado de se adaptar ao ambiente de acordo com a temperatura externa. Como é que a gente sente isso? Quais são os sinais que o nosso corpo mostra? Uma das primeiros sintomas que nós observamos é a pessoa começa a ficar irritada, ela começa a perder um pouco a sua capacidade de concentração e começa a haver também um cansaço depois se isso continuar. Por isso que há a preocupação das pessoas que trabalham em ambientes com temperaturas elevadas, tipo fornos, pessoas que trabalham às vezes no meio externo, com estradas, por exemplo, né? E até as pessoas que praticam esportes. Então, a atenção deve ser redobrada para que essas pessoas saibam se proteger contra o efeito da temperatura aumentada no corpo da pessoa. Pois né? A gente vê o pessoal praticando esporte lá na Praia da Costa, né? O dia está lindo para isso. Qual é a principal atenção que essa pessoa tem que ter, então? Estou lá praticando esporte, correndo, jogando vôlei na praia e meu corpo está pesando. Como é que é? O que eu sinto nessa hora? Pois é, se ele começar a sentir uma sensação principalmente de cansaço, né? Ela fica meio letárgica, meio lenta, pode acontecer dores musculares. Então, o importante é estar bem hidratado, a pessoa tem que fazer a ingestão de líquidos, de preferência líquidos que contêm o sódio, porque nós perdemos muito sódio com o suor. Que líquidos são esses? Esses líquidos geralmente são à base de frutas ou água de coco, né? Ou até o tradicional soro caseiro, né? Se a pessoa fizer a reposição disso e também poder comer frutas que têm grande quantidade de água, tipo melancia, melão, laranja, isso vai repor o íon que funciona na contração muscular e vai também repor o sódio, né, que a gente pode perder com o suor. E isso vai fazer com que a pessoa se hidrate e não perca tanto volume pelo suor. Porque esse volume que a gente perde pode fazer o coração ficar taquicárdico, né? E nas pessoas menos tolerantes do que o adulto jovem, por exemplo, que tolera uma situação quente, né, de ambiente quente, às vezes a criança e principalmente os idosos podem não suportar. Pois é, especificamente falando de criança e idosos, qual a principal recomendação nessa época de calor intenso, doutor? Os pais em crianças pequenas devem estar atentos à temperatura do ambiente, porque se tiver muito calor é melhor que se retire desse local, né? Mas vamos dizer assim, se tiver numa praia, tem que ter uma sombrinha, tem que hidratar bem a criança e, de preferência, estar sempre molhando a criança com a água do mar ou um chuveiro, que isso vai dissipar o calor e vai evitar uma hipotermia, né, que é o aumento da temperatura corporal da criança. Só picolé. Tem muitas crianças que ficam na praia, só tomam um picolézinho ali. Isso pode?
Pode, contribui também, né? Porque é um alimento frio, mas não só isso. A criança tem que estar tomando banho, né? Para diminuir a temperatura do corpo. Então, se ela está lá brincando, por exemplo, na areia, né? E com o sol direto incidindo, a mãe, de vez em quando, tem que retirá-lo dali, banhar a criança, oferecer líquido para evitar um problema maior. Existe de quantas em quantas horas, assim, por exemplo? Se eu estou na praia durante 4 horas, como é que eu faço? Nossa, é uma exposição de muitas horas, né? Então a pessoa tem que estar com filtro solar para proteger a pele e a cada mais ou menos 20 minutos tem que estar oferecendo líquido. Então é um espaço bem curto de tempo. É um espaço curto. Doutor, dias muito quentes aumentam o risco de infarto e AVC? Sim, para aqueles que tenham já alguma doença pré-existente, principalmente os idosos. Então, por exemplo, se a pessoa tiver uma obstrução nas artérias do coração ou nas artérias do cérebro e ela sofrer uma rápida desidratação, isso pode acelerar o coração, cair a temperatura rapidamente e o paciente pode ocorrer um infarto ou um acidente vascular encefálico. É verdade que o sangue fica mais grosso nessa época? Na realidade fica, num caso de uma desidratação aguda, né? Mas isso a nível sanguíneo é pequeno a percepção disto, porque antes dele se tornar realmente muito espesso, a pessoa já sofreu graves consequências, às vezes até a morte. Existe relação de tomar água e esse sangue ficar mais fluido ou não? Não existe essa relação? Não, quando a pessoa vai se hidratando bem, ela vai ficar com a sua viscosidade normal. E quando nessa época, doutor, muita gente reclama de fraqueza, chega no trabalho, principalmente trabalho que tem ar-condicionado, e fala, nossa, não estou aguentando mais, reclama dessa fraqueza, dessa moleza no corpo. O que é isso? Às vezes se confunde, porque nós podemos ter sintomas depressivos. Esses sintomas podem ser se a pessoa trabalhar num ambiente externo com muito calor, certo? E aí ele vai ter realmente uma depressão, um estado depressivo com letargia, ele vai se sentir fraco, isso é uma coisa. Uma outra situação é quando a pessoa está sob um estresse constante no trabalho do dia a dia, não está relacionado com a hipertermia, com temperatura elevada, e ela começa a apresentar sintomas depressivos por causa de um intenso estresse no trabalho. E com isto pode ocorrer similar, né? O mesmo sintoma, aquele sintoma de depressão, aquele sintoma de fraqueza, de esgotamento. Isso, o senhor está falando de queimação e palpitação? Quando a gente tem um sintoma de queimação e palpitação no coração, isso pode ser sinal também de algum problema aí no coração? Pode. Porque o que acontece? Vocês já viram a situação de um atleta, jogador de futebol jovem, né? No ápice do seu esplendor de esporte, e aí ele tem um evento cardíaco lá no campo e falece. Então todo mundo fica assustado com isso. Porque muitas das vezes nós não investigamos profundamente cada pessoa, mesmo jovem. Então a pessoa que vai se submeter a um esporte de alta performance e muitas das vezes sobre o sol, deve fazer uma investigação mais aprofundada. Pais que estão em casa agora, vendo essa entrevista, como que eles podem identificar que o filho, mesmo pequeno, já tem algum problema ali no coração? Eles não vão conseguir saber, a não ser que a criança tenha nascido com algum problema, ficou roxinho quando mamava, ou já foi diagnosticado algum problema na hora que nasceu. O que acontece é que se nasceu completamente normal, ela deve, rotineiramente, todas as pessoas, inclusive a criança, deve ser submetida a uma avaliação cardiológica para saber se ela nasceu devidamente com a formação anatômica ou até a parte elétrica do coração, que muitas das vezes não aparece. A gente pode ter um gatilho para alguma arritmia grave sem aparecer muitas das vezes. Então nós temos condições hoje de submeter a pessoa a exames que vão diminuir a chance de ter um evento grave.
Doutor Melchior, muito obrigado pela participação do senhor aqui. Eu conversei aqui com o doutor Melchior Luiz Lima, cirurgião vascular, trabalha aí há vários anos na área, não é? Então, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui no TN, esclarecendo aí para todo mundo. Foi um prazer grande. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, e a gente já volta com mais informações, um instante só. E a gente encerra a edição de hoje com vagas de emprego. Há oportunidades para auxiliar de departamento pessoal, analista fiscal, enfermeiro, gestor de negócios, gerente comercial, recepcionista, secretária, supervisor de vendas e técnico de enfermagem. Cadastro pelo site selecta-es.com.br. E a gente fica por aqui, mas eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. Para você, boa tarde e até lá.